está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fecham se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós cantamos sobre o Brasil. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Graças a Deus. Boa noite para os que estão aqui presentes, boa noite para você que está na sua casa. Quero lembrar a você que mora em Curitiba, na cidade de Curitiba, hoje a lei permite que 35% da capacidade da igreja esteja ocupada, certo? Desde que esteja dentro das normas de saúde, álcool gel, distanciamento, ou seja, a nossa igreja do Evangelho Quadrangular 37, nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de legalidade. Então, boa noite, seja bem-vindo, você que está aqui e você que está na sua casa, que você possa também se envolver com o culto, né? Que você não passe uma live para outra, mas que você possa parar, escutar o que Deus quer falar com você nessa noite, para você receber a bênção. Senão você passa, assiste um pouquinho da live aqui, da live ali, quando você vê, termina o culto e você não sabe o que foi que Deus falou com você.
que nos dias de hoje é importante nós sabermos o que Deus quer tratar conosco. Então vamos agora convidar a pessoa mais importante na vida de uma igreja, a pessoa mais importante na vida de um cristão. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui presente conosco nesta noite, para estar presente aí na sua vida, no seu lar, no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, primeiramente aqueles que estão aqui conosco, para junto buscar a sua face, buscar o seu poder, buscar a sua presença. Pai, tu sabes que a Igreja Quadrangular 37, aqui no Pinheirinho, Rua Londrina 730, tem estado dentro dessa legalidade, esse distanciamento, o álcool gel, a máscara, este cuidado. Então eu quero te agradecer por esses que estão aqui conosco, para junto com o vosso pastor, buscar a presença do Senhor, buscar a tua face, através do jejum, através da oração, através da lamentação. Eu quero te agradecer, meu Deus, por aqueles que fazem parte da Quadrangular 37 e que têm sido como o Josué, como o Caleb, que têm sido, ó Deus, como aqueles que enquanto Moisés estava no monte, com as mãos levantadas, eles guerreavam. Só que quando Moisés abaixava as mãos, eles começavam a perder aquela batalha. Até, meu Deus, que eles entenderam que era preciso de alguém sustentar as mãos de Moisés. E assim então, Moisés permaneceu com as mãos levantadas, porque havia ali com ele pessoas do seu lado, sustentando as suas mãos. Então, eu quero primeiramente, meu Deus, te agradecer por estes que aqui na Quadrangular 37 têm ajudado o pastor deles, o pastor Humberto, a permanecer com as mãos erguidas, a permanecer com as mãos levantadas, porque essa atitude, ó Deus, fará com que eu possa cada dia ter força, ânimo, alegria, ó Senhor, para estar com as minhas mãos erguidas e, consequentemente, termos aqui uma igreja abençoada, consequentemente, termos aqui um povo de Deus abençoado, porque é promessa do Senhor, eu honro os que me honram, é promessa do Senhor, ó Pai, honrar aqueles que têm te honrado, aqueles que têm buscado a sua face, a sua presença, aqueles que têm te honrado com os santos dízimos, aqueles que têm te honrado com as santas ofertas, aqueles que têm te honrado através da leitura da Bíblia, através do louvor, através da adoração, através da sua presença na casa de oração. Oh, decanta lábia, suriande lamanaia. Então eu te agradeço, Senhor meu Deus, por aqueles que nesta igreja têm sido um Josué, tem sido um Caleb, oh Senhor amado, tem sido um Ur que tem se levantado junto com o vosso pastor. Pai, eu quero te agradecer por aqueles que nesta noite também estão nos seus lares, mas agora pararam, deixaram a programação da TV de lado, deixaram de vasculhar a internet, o WhatsApp, para parar, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, eu te peço, fala agora, através da minha vida, ao coração do teu filho, ao coração da tua serva, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 12 a 14. Joel capítulo 2, versículo 12 a 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12 a 14. Glórias a Deus. Aleluia. O versículo fala sobre a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim,
de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Louvado seja Deus. Graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos meditar agora por algum tempo na palavra de Deus, e depois então vamos estar clamando, vamos estar orando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então, amados, Joel aqui, ele está tratando o seguinte: ele viu a aproximação do terrível dia do Senhor, o dia de vingança. Com alta voz, ele gritou para o povo: convertei-vos, ainda há tempo, mas não há tempo a perder. Então Joel, ele sabia que haveria um tempo de juízo. Ele sabia que o povo de Israel iria passar por um momento terrível, por um momento difícil, porque eles haviam sido povo separado por Deus, escolhido por Deus, mas o estilo de vida deles não estava de conforme a palavra de Deus, não estava de acordo com aquilo que Deus pretendia, queria, já havia ensinado a eles. Então Deus havia anunciado que haveria um tempo de juízo. Foi o Joel, inclusive, que falou acerca dos ataques dos gafanhotos. Eu sei que tem pessoas hoje, nesse século 21, que não gostam desse tipo de pregações, que fala hoje de ataques de gafanhotos. Mas o que está acontecendo no mundo? Não seria um ataque de gafanhotos? Você trazendo agora para o mundo, para o lado espiritual, não seria gafanhotos destruindo empresas, destruindo emprego? Só no Brasil são cerca de 19 milhões de desempregados. Quantas pessoas sem ter dinheiro para pagar a prestação do seu carro, da sua casa, do aluguel, alimento? Isso não é só no Brasil, é no mundo esta situação. Não seria então um ataque dos gafanhotos terríveis? Bom, pense nisso, é hora de pensar nisso. Então, queridos, o Joel, ele entendeu que estava se aproximando esse juízo, estava aproximando aquelas coisas que Deus já havia anunciado que iria acontecer. Então, ele traz uma mensagem de alerta para o povo. Então, é quando ele diz para o povo aqui que eles deveriam se converter a Deus de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, deveria rasgar o coração deles e não as vestes. Então, eu quero aqui destacar, nesses 2 versículos que lemos, eu quero destacar 3 coisinhas. A primeira que eu quero destacar é como o homem não deve se converter. Depois eu vou falar com você como é que o homem deve se converter. E terceiro, a obra de Deus para a conversão do homem. Então vamos lá. É Joel, capítulo 2, versículo 12 e o versículo 14. Então, primeiramente, como o homem não deve se converter. O que Joel tratou aqui com eles? É que de uma forma, o homem, ele não, de uma forma puramente exterior, no rasgar das vestes, que representa algo simbólico. O que acontece, meus amados? É que naquele tempo, quando o povo enfrentava uma luta, uma dificuldade muito grande, e eles iam se humilhar diante de Deus, era de praxe eles rasgarem a veste. Por exemplo, o Jó.
quando ele recebeu a notícia que os filhos haviam morrido, os seus gados, suas ovelhas, seus camelos haviam sido roubados, a primeira coisa que ele fez, rasgou as vestes e se cobriu com saco. Então era de praxe eles fazerem isso. Então isso era um ato simbólico. Só que Deus estava cansado daquele ato simbólico. Então aqui o Joel, ele fala com eles, olha, vocês vão se converter de todo o coração, não o rasgar das vestes. Então, Deus, ele quer sim que a humanidade se converta. Mas como se diz aqui no Brasil, não da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, queridos, nós vemos aí que muitos se comportam assim ainda hoje, apressadamente, principalmente quando veem que o tempo do juízo se aproxima. Do versículo 1 a 11, depois você lê, diz, ó, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Então, era uma conversão que Deus queria de fato e de verdade. Não apenas que eles rasgassem a veste deles. A conversão tem que ser algo real. Domingo nós pregamos, é só você entrar aí na página da Quadrangular, Templo da Luz, reveja a mensagem que nós pregamos domingo, sobre o reino de Deus. Uma das coisas que nós falamos domingo, é que naquele tempo, quando o povo se convertia, eles corriam risco de vida, porque só de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, eles poderiam ser julgados numa arena, para o leão comer, poderiam ser jogados num tacho de óleo fervente. Então eles convertiam, eles tinham que converter mesmo. Não era uma conversão só de aparência, não era uma conversão só porque estava passando luta, dificuldade, porque há muitas pessoas que às vezes ele aceita Jesus porque ele está triste, abatido, angustiado, apertado, desempregado, com problema financeiro. Só que na hora que as coisas melhoram, ele some. Quantas pessoas às vezes faz isso? Ele vem para a igreja quebrado, arrebentado espiritualmente, arrebentado emocionalmente, às vezes arrebentado até fisicamente, às vezes arrebentado moralmente, às vezes até com o seu casamento acabando, com a sua moral acabada, arrebentada. Aí ele passa uma temporada, Deus vem, trata, ele dá uma melhorada, ele levanta, ele se fortalece, opa, já estou melhor. Aí ele vai embora. O que é isso? É porque isso não é uma conversão genuína. Então é isso que Joel estava tratando. Então, primeiro, eu quero falar com você, em primeiro lugar, isso. Como o homem não deve se converter. Queixaram-se de suas perdas, mas não de seu pecado. Realizaram obras exteriores, visíveis, mas o coração estava longe de Deus. Esta havia sido a conversão que aquele povo havia experimentado. A princípio, as obras deles eram de quem amava a Deus. A princípio, as obras deles eram de quem era servo de Deus. Mas só que na verdade o coração estava longe. Então Deus, Ele quer que você converta nesta noite. Você que está aí na sua casa, ou você que vai ouvir essa live, um outro horário, um outro dia. Deus, Ele quer a sua conversão sim, mas uma conversão verdadeira. Não só uma conversão de aparência. Quantas pessoas que Ele converte, aí Ele muda o estilo do cabelo, Ele muda o estilo de roupa, e todo mundo fala assim, fulano agora é crente, fulano agora se converteu, só que ele muda o cabelo, ou tem igreja que exige ele tirar a barba,
ele tira a barba para demonstrar que é crente, ele usa o cabelo curtinho para demonstrar que é crente, muda o seu estilo, mas o coração, na verdade, não se converteu. Agora, o segundo ponto que eu quero falar para você, como o homem deve se converter. Olha, primeiro, de todo o coração, é o que fala aqui no versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É o sim, sim, não, não. Decidiu, decidiu, certo? Primeiro, de todo o coração. Segundo, com jejum, choro e lágrimas. É o que fala aqui, ó. Isso com jejum, choro, lágrima, pranto. Também seguiu o exemplo do Senhor Jesus, jejuou 40 dias, chorou muito. Hebreus 5:7. Jesus, ele chorou por causa de nós, chorou por causa do nosso pecado, chorou por causa do estado da nossa alma. Qual foi a última vez que você chorou por causa da situação da sua alma, por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de desobediência? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você clamou a Deus por perdão, por misericórdia? Tá? Então, queridos, com o coração quebrantado, é a maneira como também se deve converter. Então a gente tem que se converter de todo o coração, tem que se converter com jejum, choro, lágrima, pranto, e converter também com o coração quebrantado. Jó 42:6, todos os dias nós estamos falando sobre Jó. 42:6 é quando Deus muda a sorte de Jó, quando há um arrependimento. E olha que ele era um homem, a Bíblia diz que ele era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal. Mesmo aquele homem com toda a integridade dele, ele entendeu que um dia ele precisava se converter. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos fala que uma certa vez um jovem chegou para Jesus e disse: o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse para ele: obedeça os mandamentos, obedeça, amarás a Deus, amarás o próximo, respeitar seu pai, sua mãe. Aquele moço falou assim para Jesus: eu já faço isso desde a minha mocidade. Você vê que era um moço bacana, um moço joia, observava a lei, observava os ensinamentos. Mas Jesus disse para ele assim: então vá, venda tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que aquele moço abaixou a cabeça e saiu, porque ele era muito rico. Então, queridos, a gente vê que eu da minha família fui um dos últimos a converter. Por quê? Porque eu não bebia, eu não fumava, eu não ia para festas, eu era um bom filho. Então a minha família começou a ir para a igreja e se converter, aceitar Jesus. Eu precisava? Não, eu não preciso. Eu quero dizer para você, a pior coisa é um cristão sem Cristo como seu Senhor e Salvador. E tem muitas pessoas assim, são boas, bacanas, são religiosas, mas até hoje não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos que com o coração a pessoa crê e com a boca ela faz a confissão. Então, queridos, a conversão, ela tem que ser de todo o coração. Eu pensava assim: não, eu não tenho pecado, eu não vou para casa de prostituição, eu não vou para ali, eu não vou para lá. Queridos, só do homem não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já está em pecado. É um grande pecado. Pode ser bonzinho, pode ser bacana, mas ele precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, você pode estar na igreja que for, você pode estar na religião que for, mas você precisa entregar a tua vida, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para fazer isso, você não precisa ir numa igreja, não. Aí mesmo aonde você está, entre no seu quarto, dobre o seu joelho e fala: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus pecados e confesse os seus pecados a Deus. Isso aqui é a conversão genuína, a conversão verdadeira.
Não pense você só porque você está dentro de uma igreja de crente, uma igreja evangélica, você está salvo, não. Você tem que ter essa experiência de se converter de verdade, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois você tem que ter uma vida de frutos de alguém que faz parte do reino de Deus. Uma vida de fruto de alguém que se converteu. Então é isso que o Joel está tratando. Ele diz primeiro, como não se converter. Depois Joel fala, como o homem deve se converter. E para encerrar, eu quero encerrar dizendo para você que a conversão tem que ser total e do restituir das fraudes como Zaqueu. O Zaqueu 19:8, ele converteu. Ele converteu que ele chegou para Jesus e falou, se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver. E ainda vou dar a ele uma grana a mais. Isso é conversão. Tem pessoas que às vezes ela não se converte porque tem coisas da área vida que ela não quer correção. Às vezes tem pecado que ela não quer largar, ela não quer deixar, ela não quer abandonar. É por isso que ela não se converte. Às vezes tem algo na vida dela que ela não quer largar. Eu vou dar um exemplo. Às vezes ela tem um ódio de alguém, às vezes ela tem uma raiva de alguém e ela não quer largar aquele ódio. E ela sabe que se ela converter, ela vai ter que perdoar aquela pessoa. E ela não quer fazer isso. Ela não quer. Então ela não se converte porque ela não quer liberar o perdão. Às vezes ela não se converte porque ela sabe que há coisas na vida dela que ela vai ter que parar, largar, deixar de fazer. E ela não quer isso. Só que hoje, Deus deu essa palavra para falar com você. É tempo de conversão. Talvez você diga assim, mas pastor, hoje é dia de oração. Só que se você não converter, que se você não voltar para Deus com um coração de verdade, Deus não vai ouvir tua oração. Vai clamar, o céu vai estar de bronze. Tem um monte de pessoas que são crentes, tem um monte de pessoas que estão dentro de igreja evangélica, mas a oração dela não passa do teto. A palavra de Deus, o profeta Isaías, ele fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os teus ouvidos estão surdos para não ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre mim e vós. Então a sua conversão verdadeira tem tudo a ver com o seu resultado de oração. O Senhor Jesus no Novo Testamento, uma vez ele ensinou que chegou um homem religioso, chegou lá um crente, um evangélico, um católico, um espírita, chegou um camarada lá, ele era religioso, não importa qual a placa da religião dele, o cara era religioso, e ele chegou lá na igreja, pois é, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo o sábado, eu não sou como esse pecador aqui. E Jesus disse que do lado daquele homem tinha um pecador, tinha um publicano, um homem que era tão pecador, que ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. Jesus disse que aquele homem não tinha coragem sequer de levantar a cabeça para o céu, para não olhar para Deus. Ele ficou o tempo todo de cabeça baixa, e ele só batia no peito, oh Deus, oh Deus. Pois o Senhor Jesus, ele disse assim, qual oração que você acha que Deus escutou? O daquele religioso? O daquele fariseu? Ou aquele homem que não conseguia nem sequer falar? Jesus disse, meus amados, você que está aqui e você que está aí na sua casa, Jesus disse que a oração daquele homem que estava ali, aquele pecador, nem conseguia olhar para o céu. Deus ouviu e respondeu a oração daquele homem. Porque aquele homem naquele instante ele estava se convertendo de verdade. Se converta de verdade. Se converta de todo o seu coração. Esse período de pandemia, em relação à igreja cristã, é um tempo que Deus está dando para a sua igreja se preparar para o encontro com Jesus. Para o mundo,
Esse período de pandemia é o tempo que o anticristo está se preparando para dominar. Vai ser um governo onde ele vai dominar, onde ele vai controlar a humanidade. E para ele vai ser bom. O supermercado com a frequência de pessoas reduzida, a igreja com a frequência de pessoas reduzida, as escolas com uma frequência reduzida, o estádio de futebol com uma frequência reduzida. Para o anticristo isso vai ser fundamental, porque vai ser um governo onde ele vai controlar as pessoas. Então esse período de pandemia está sendo essa preparação para o governo do anticristo, como vai ser, como será. Certo, queridos? É um treinamento. Como será? A vacinação que estamos tendo é um treinamento. Amanhã é minha vez de vacinar. Chegou minha hora, eu vou vacinar. Essa vacina não tem nada de anticristo e do diabo, não. Entenda isso. Tem gente aí que não vai vacinar porque... Não, senhor. Tem que vacinar sim. Agora, não deixa de ser um treinamento. Porque um dia, o governo do anticristo, ele vai falar, ó, agora está na hora de colocar a marca. Ou na palma da mão ou na testa. Chegou a hora. Então, vai ser um controle. E esse período que o mundo está vivendo, está se preparando para esse governo do anticristo. Mas só que enquanto o mundo se prepara para isso, esse tempo é para a igreja se preparar para a volta de Jesus. É um tempo que Deus está dando para a igreja pensar, refletir. Você que está na sua casa, não é um tempo que Deus está dando a você para você ficar só na televisão, no WhatsApp, no Facebook, no BBB, nas novelas e etc. Não, não é férias para você, não. É um tempo para parar, para meditar, que as igrejas serão perseguidas, que as igrejas serão fechadas. Vai ser difícil haver um culto. Olha, vai ser difícil haver até um pregador pregando assim online, porque até isso aí vai ser trancado. Eu pergunto aí, e você? Porque agora ainda tem, pode vir à igreja 35%, alguns estão vindo, glória a Deus, aleluia por sua vida que está aqui, glória a Deus, graças a Deus. Mas e você que está em casa? Você acha que esse tempo é só para você deitar no sofazinho, na cama, perninho para o alto e... Oh, beleza, nem na igreja eu preciso ir. Como é que você está desenvolvendo a sua fé? A importância da vinda à igreja, porque aqui na igreja a gente tem a comunhão, de sorrir, falar. Na escola bíblica a gente tem aquele cafezão gostoso, e já estamos com saudade, né, irmão? Aquele café todo domingo de manhã. Esse momento de comunhão, porque a igreja é comunhão um com o outro, e consequentemente com o nosso Deus. Então esse tempo da pandemia, meu querido, minha querida, é um tempo para você se refletir. Como vai ser sua vida cristã quando os governantes bater o martelo e acabou, igreja fechada, lacrada, ou então você vai pregar só o que eu quero? Lá na China, por exemplo, o governo agora proibiu até os cultos online. As igrejas lá já eram perseguidas, elas tinham que pregar o que o governo queria. Mas agora o governo chinês, ó, craque, até o culto online ele cortou. Você acha que no Brasil não vai acontecer a mesma coisa? Você pensa que não vai chegar aqui? Você pensa? Vai, meus queridos. Então é um tempo que Deus está dando para você ter uma ideia. Será que você está na sua casa? Será que você está orando? Será que você está jejuando? Será que você está lendo a Bíblia? Será que você está cheio do Espírito Santo? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Como é que está a sua vida com Deus? Você está sentindo o poder de Deus? Você está sentindo a presença de Deus? Você está em comunhão com o seu pastor?
Você está em comunhão com a sua igreja? Você está em comunhão com o seu líder de célula, com o seu líder de grupo pequeno, com o seu líder de grupo familiar? Como é que está a sua comunhão? Como é que está a sua comunhão com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família? Você está cheio do Espírito Santo? Você está orando? Você tem ouvido a palavra de Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade? Você está preparado para Jesus voltar? Se tocar a última trombeta agora, você tem certeza que vai ser arrebatado? Você se convide te pegar e você morrer aí dentro de uma semana, você tem certeza que ao morrer você vai para o paraíso? É isso que Deus está falando conosco nesta noite. É isso que Deus está falando com a gente. É isso que Deus estava falando com Israel. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Queridos, a obra de Deus para a conversão do homem, chamar-se o Deus de vossos pais, Êxodo 3,15. Ele fala para Israel: sirva o Deus dos seus pais, porque os pais deles serviam a Deus. A obra de Deus para a conversão do homem também é misericordioso e rico em perdoar. Seja qual for os seus pecados, a Bíblia diz que Deus perdoa. Não se ira perpetuamente. Deus aceita o pecador arrependido. João 6,37. Ele dá novas bênçãos. O versículo 14 diz assim, ó: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará que após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Aleluia! Então Deus, Ele quer uma conversão real, uma conversão genuína. Talvez você diga assim: pastor, eu já sou crente há 40 anos. Pastor, eu já sou batizado há 20 anos. Só que não é isso que Deus está mandando eu falar com você nessa noite. Deus está mandando eu dizer o seguinte: converta-se de verdade, rasgue o teu coração. Não interessa quantos anos você é crente, não interessa quantos anos você é evangélico. Rasgue o teu coração, se arrependa dos seus pecados, se volte para o Deus Todo-Poderoso, seja cheio do Espírito de Deus, volte para o Senhor, tenha comunhão, tenha intimidade com o nosso Deus. Vamos orar agora, queridos, aleluia, glória a Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, nós vamos agora orar em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, eu sei que tem gente que fala assim: culto de oração tinha que ser só orar, tá? Mas o que adianta você orar e a sua oração não passar do teto da igreja? É importante ouvir a palavra de Deus. É importante se arrepender dos pecados. O que fala ali? Se arrependa com oração, com jejum, rasgue o teu coração. Ode laba subianda calabalaia. Onde canta laba subianda eliba laba suricaia. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, hoje, meu Deus, é o dia de oração, é o culto de oração. Eu sei que para muitos deveria chegar aqui, colocar o joelho no chão e orar, e falar. Pai, mas o que adiantaria orar e a oração não passar do teto da igreja? E hoje esta é a palavra que o teu Espírito nos deu, para que haja uma conversão de verdade, para que o povo do Senhor se converta a Ti, com todo o coração. Meu Deus, o povo de Israel, ele sabia que ia chegar um tempo de prova, iria chegar um tempo de luta, iria chegar um tempo de batalha, iria chegar um tempo que a terra deles seria invadida pelos gafanhotos, iria chegar um tempo, Joel já havia profetizado a vinda de tais gafanhotos, Joel já havia profetizado a vinda também de um exército que iria marchar tal qual um exército de gafanhotos e destruí-los totalmente. Pai, mas Joel então mostra a eles que esse dia do Senhor estava perto, era necessário que eles se convertessem de todo o coração, era necessário que eles rasgassem não a roupa deles, não a veste deles, mas era necessário que eles rasgassem
rasgassem o coração, rasgasse o coração, se convertesse de verdade. Aí então o Senhor fala que iria abençoá-los após essa conversão. Meu Deus, quantos oram pedindo bênção, tantos oram. Por quê? Porque é bênção. Quantos que oram porque precisam pagar a prestação do carro que está atrasado? Quantos oram pedindo a Ti condições financeiras para pagar a prestação do apartamento que está atrasado? Quantos oram porque precisa de dinheiro para pagar o IPVA, para pagar o IPTU? Meu Deus, para pagar a faculdade, para comprar remédios? Quantos têm orado porque conhece alguém que tem Covid e está na UTI? Quantos têm rasgado o coração pedindo que o Senhor use de misericórdia de um amigo, de um parente que talvez esteja na UTI com esse Covid malvado? Meu Deus, quantos têm orado porque morreu alguém que ele amava, e o coração está triste, o coração está desolado, o coração está abatido. Meu Deus, quantas pessoas talvez estão tristes porque o Dia das Mães está chegando e a família é muito grande, e então esta pessoa sabe que em pleno Dia das Mães não poderá estar a família toda reunida, não poderá estar todos numa casa, porque vai haver uma aglomeração de pessoas, e isto aí certamente o Covid aproveitará para aumentar o número de enfermos, o número de infectados e consequentemente até o número de mortos. Quantos, ó Pai, já estão lamentando porque não vão estar ao lado da sua mãezinha querida? Pai, quantos talvez o Dia das Mães vai ser um dia de muita tristeza, porque quem sabe a sua mãe querida morreu por causa desse Covid malvado. Quem sabe, ó Pai, nesse país ou nesse imenso mundo, nos Dias das Mães, nessa festa mundial, muitas e muitas famílias por este mundo vão estar tristes, abatidas, sem razão de comemorar o Dia das Mães, pelo fato de recentemente ter perdido a sua mãe. Senhor, quantos vão chorar, ou quantos estão chorando, porque pessoas que eles amam estão descendo à sepultura. Pai, quantos estão chorando porque talvez perdeu o emprego? Quantos estão chorando porque estão tendo a falta do dinheiro na família? Quantos estão chorando porque estão aqui no Brasil e às vezes tem um parente lá na Venezuela passando luta, dificuldades, e eles sem saber o que fazer? Meu Deus, quantos estão chorando pelo que ocorreu na Colômbia, a situação que está ali na Colômbia? Quantos têm chorado pelo que ocorreu ali no México, mortes? Pai, hoje no Brasil, quantos têm chorado pelo fato de um adolescente ter matado 3 crianças, uma professora e uma profissional em uma escola ali, ó Deus, em Santa Catarina? Quantos no Brasil estão lamentando porque alguém matou o Randy, uma criança, meu Deus, que foi morta por alguém? Ó Senhor da glória, quantos estão chorando? Espancamentos de criança, estupros de criança, mulheres sendo negociadas. Ó Senhor da glória, quantas notícias ruins que trazem angústia, mágoa, tristeza, dor no coração. Pai, quantos estão lamentando a corrupção do país? Quantos estão lamentando porque sabe que o Brasil é um dos países mais ricos da face da terra, mas o seu povo está vivendo como pobre? É o país mais rico do planeta Terra, é o país mais rico, é um país que foi explorado, roubado desde a sua fundação, mas apesar de tanto roubo, roubaram açúcar, levaram o café, levaram o ouro. Mesmo assim, Senhor, este país ainda detém uma riqueza muito grande, mas querem levar mais e se aproveitam dos políticos corruptos em nossa nação, políticos que têm vendido a nossa pátria, políticos que a troco de milhões, ó Deus, têm vendido a nação, têm vendido o povo, e o resultado disso é morte,
é fome, é desemprego, é dor. E agora, meu Pai, vem a ação desse Covid, fazendo aí mais de 400 mil mortos. Meu Deus, é verdade que estão tentando colocar isso no colo do presidente. É verdade, não só o Brasil, mas os Estados Unidos tentou culpar o seu ex-governante. A Índia tenta culpar o seu governante. Cada país, Senhor, tem procurado culpar os seus governantes, sendo que se eles fossem os culpados, mas a grande verdade é que este vírus é algo que de uma certa forma o Senhor permitiu que explodisse, que saísse, que acontecesse, ó Senhor da glória, e muitas mortes têm ocorrido. Isto mostra, é um tempo de juízo, é o tempo de juízo. Foi o que Joel falou com o povo de Israel. Era tempo de juízo, era tempo de juízo, era tempo de dor, era tempo de angústia, era tempo de aflição, era tempo deles se converter, era tempo deles rasgarem, não a roupa deles, mas era tempo deles rasgarem o coração deles e se converter com oração, com jejum e com pranto. Pai, este é o momento que o mundo precisa, não só a nossa pátria chamada Brasil, mas é o momento, seja América, seja Europa, seja África, seja Ásia, seja Oceania, onde quer que esteja o bairro, onde quer que esteja a cidade, onde quer que esteja o país, onde quer que esteja o continente, é hora de se converter, é hora de se voltar para o Senhor com pranto, com oração, com jejum, com arrependimento. Oh meu Deus e Pai, e é o que nesta hora eu faço, eu clamo a Ti, tenha misericórdia de Curitiba, Pai, Curitiba, o Paraná, que está faltando água, que corre o risco de experimentar uma seca que nunca experimentaram na sua história. Senhor, há 23 anos que os locais de acúmulo de água aqui em Curitiba não ficavam secos como estão há 23 anos, ó Deus da glória, ó Deus que não experimentava essa seca, essa falta de chuva. Abriu há 23 anos que não faltava água como tem faltado, ó Senhor. Usa de misericórdia, usa de misericórdia, usa de misericórdia. Muitos estão pedindo misericórdia pelo Covid, sim, temos que pedir, mas temos que pedir misericórdia, porque é preciso do Senhor derramar água sobre Curitiba, sobre a capital do Paraná, precisa, porque a situação de água nesta cidade, muitos não estão percebendo, mas é algo sério. Oh meu Deus, Joel, ele foi profeta, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento que estava chegando uma negritude, estava chegando escuridão, estava chegando densas nuvens. Ele fala ali de uma escuridão que se aproximava, de momento de angústia, de momento de dor, que estava se aproximando, e ele então convoca o teu povo para se arrepender dos seus pecados, para abandonar os seus pecados e se converter de coração e rasgar as suas vestes, não as vestes do corpo, mas o coração, se arrependendo com lágrimas, com jejum, com confissão de pecado. Pai, tem misericórdia. O primeiro pecado que eu peço que o Senhor perdoe o Brasil é dessa roubalheira, meu Deus, dessa corrupção suja, imunda, que tem impedido de pessoas ter o seu trabalho, ter um tratamento de saúde adequado, ter uma educação adequada. Tenha misericórdia. Só o Senhor para resolver esta questão, só o Senhor para fazer com que caia por terra esses homens sujos, imundos, ímpios, que roubam, e hoje tramam em puxar o tapete daquele que foi eleito, porque querem roubar mais e mais. Pai, usa de misericórdia
Só o Senhor para fazer algo. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. O que eu posso fazer é orar. O que eu posso fazer é me arrepender. O que eu posso fazer é pregar a tua palavra. Assim como Joel pregou, dizendo para o povo: se arrependa, se arrependa. Rasgue vosso coração. Rasgue vosso coração, se arrependa. Pai, o que eu posso fazer hoje é isso, é pregar de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem rodeio, dizendo para o povo: é hora de se arrepender, 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 é hora de jejuar, é hora de consagrar a vida, é hora de arrepender, é hora de deixar o pecado, é hora de santidade, é hora de voltar para o Senhor. Pai, assim então eu clamo, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, o pecado da idolatria é outro pecado que assola a nossa nação, o pecado do roubo, o pecado das mortes. Agora, meu Deus, essas mortes de criança, tenha misericórdia, é o sangue inocente sendo derramado, tenha misericórdia, sangue que está sendo oferecido a Moloque, tenha misericórdia, é o sangue inocente sendo derramado em nossa pátria, em nossa nação, aumentando o seu pecado, aumentando o seu pecado, aumentando o seu pecado. Meu Deus, eu quero te agradecer pelos teus filhos que estiveram aqui nesta noite. Eu quero te agradecer por aqueles que estão em casa acompanhando. Eu quero te agradecer por aqueles que porventura depois vão ouvir essa palavra. Eu te dou graças, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Querido, eu quero orar agora, consagrando os dízimos, consagrando as ofertas. Você que está na sua casa, depois a gente vai estar colocando o Pix aí da nossa igreja. Você pode ofertar através do Pix, você pode dizimar através do Pix. Quando você dizimar através do Pix, na hora que você for fazer, normalmente tem um lugar lá que pede a descrição. Então você coloque lá dízimo, tá? Na hora que você for fazer, se no seu banco aí tem essa descrição, escreva dízimo, porque depois é registrado aqui, para a gente saber aquilo que é dízimo, aquilo que é oferta. Mas que você possa, através aí do seu celular, através da internet, não deixe de ofertar, não deixe de contribuir, porque a obra de Deus, ela caminha com duas pernas, a espiritual e a material. Leia o capítulo 2 de Joel, leia o dia que nós vivemos hoje, não é diferente daquele tempo. Então o que ele fez? Ele convocou o povo para uma conversão real, verdadeira, e nesta noite é o que o Espírito Santo de Deus faz através da minha vida. Ele está convocando a mim, ele está convocando você que está aqui, ele está convocando você que está na sua casa a uma conversão real, verdadeira, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, antes de dar a bênção final, eu consagro a ti o dízimo, consagro a ti as ofertas, te agradeço por aqueles que são membros da Igreja Quadrangular 37 e têm ofertado, têm dizimado. Te agradeço, meu Deus, por essa pessoa que está acompanhando essa live. Talvez ela nem congrega aqui na Quadrangular 37. Quem sabe ela mora em outra cidade, em outro estado, e está ouvindo essa live, e o teu Espírito está tocando no coração dela para semear nesse ministério, para semear na nossa vida, para semear na Quadrangular 37 aqui em Curitiba. Então, assim eu louvo, agradeço e consagro esse dízimo, esta oferta, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós. Lembrando que amanhã à tarde, às 3 horas, nós temos a tarde da bênção e vamos ter a Santa Ceia amanhã à tarde, para você que não pôde estar no domingo. No mais, um beijo no teu coração. 5 da manhã eu estarei fazendo a live de oração. Amém.